noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Começando então ao vivo, aqui 9 horas e 9 minutos, nesta terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Essa live que toda semana nós estamos aqui com você, a nossa live do Chega de Dúvidas. E hoje nós vamos responder uma dúvida que chegou através dos nossos canais. A dúvida é: medo de ter Covid-19 é ansiedade? Boa noite, Priscila. Boa noite, José Cardoso. Boa noite, Lorena. José Cardoso já está, então, de posse do seu celular, né, José Cardoso? Então, você que está já ao vivo comigo, vai me dizendo como está a qualidade da minha transmissão. Se meu áudio e meu vídeo tá chegando legal aí para vocês. Faz um joinha aqui para mim. E você que vai assistir no gravado, também pode participar nos comentários. Boa noite, José Cardoso. Então, a gente deixa essa live gravada em todas as nossas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, esse que nós estamos ao vivo, e no nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Obrigada, Priscila, tá me dizendo que tá ótimo e eu já tô começando essa live bombando com um super elogio da Priscila. Você está linda. Muito obrigada, Priscila. É bom a gente começar com alto astral, né? Quanto mais energia a gente tem, mais energia a gente recebe, mais energia a gente tem condições de te dar e maior o seu aprendizado. Olha que coisa incrível. A gente precisa elevar a nossa energia porque a qualidade do que você apreende e aprende é muito diferente. Isso são pesquisas que estão dizendo, não é a Sandra exatamente. Aliás, vou me apresentar. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, que eu carrego aqui estampada na camiseta, a nossa missão é te ajudar a conhecer a ansiedade, controlá-la e sim, se livrar definitivamente dela. Obrigada, José Cardoso. Boa noite, Cornélia. Bom, eu vou fazer um adendo, então. Vou fazer um parênteses bem grande que tem a ver um pouco com o tema, mas eu vou fugir um pouquinho, dado isso que eu acabei de dizer. Quando a gente está com energia alta, a gente tende a aprender melhor o conteúdo. Por que é um parênteses? Porque não é exatamente o tema desta live, que é medo de ter Covid-19, é ansiedade. O José Cardoso está perguntando, cadê a maquiadora? Pois é, minha maquiadora, ó, me abandonou, viu, José Cardoso? Eu tô tendo que me virar aqui nos 30. Bom, por que eu falei que é um parênteses, mas tem a ver com o tema? Tem a ver com a questão da pandemia. A gente tá com dois sistemas de ensino, o online e o híbrido, né? Que parte é presencial, parte é online. E como eu disse para vocês agora, tem dois fatores fundamentais para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e para nós adultos termos como regra para que realmente a gente tenha uma qualidade de aprendizado. Número 1 dessa qualidade de aprendizado, a nossa famosa hidratação, água. O cérebro precisa de água. Ele é o maior consumidor em termos de líquidos do nosso organismo. E água é aquilo que de fato é o necessário, é o nosso alimento e é um dos gatilhos da ansiedade. Então eu te convido, se você não pegou sua água ainda, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal Chega de Medo e Ansiedade, a hidratar-se. Isso é muito importante. Por isso que a gente é chata, eu e Inês. Por isso que nós batemos nessa tecla. Por isso que nós fazemos desafios de tomar uma garrafinha de água durante a live, para que você realmente, pelo menos de terça-feira à noite, se hidrate. Ou quando você estiver assistindo o nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá tomar um gole de água, aproveitando. E você que está chegando agora, boa noite, Débora, boa noite, Inês. Boa noite, Ar66734, boa noite, Eikua, boa noite, Dani. Você já vai aí se esquentando da água. Esse é o primeiro ponto que nos auxilia grandemente no nosso processo de aprendizagem.
Mas o que aprendizagem tem a ver com a live? Você hoje, nesta live, que se chama Medo do Covid, de ter Covid-19, a ansiedade, você vai aprender sobre o medo, sobre a ansiedade e vai aprender uma dica ótima para você rastrear a sua quantidade de medo, a sua quantidade de ansiedade e o que fazer com isso, tá? Então, a gente tem aprendizado, sim, todas as vezes que a gente está na live. O que a gente quer é te levar informação de conteúdo para você aprender e, mediante informações com o seu aprendizado, você poder conhecer sua ansiedade, controlá-la e saber como tratá-la para de vez se livrar dela, tá bom? Outra coisa, segundo ponto importantíssimo. Não tô entrando ainda na live, gente. Segura aí. Fica comigo. Outro ponto importantíssimo, segundo ponto fundamental, se a gente quer realmente melhorar a nossa qualidade do aprendizado: energia alta. Isso que eu falei logo no começo da live. Se você não estava presente, depois você vai lá no nosso IGTV, no nosso YouTube ou no Face e você pega o começo da live. Eu recebi um elogio e eu disse: nossa, já estou começando a live bombando, com uma energia alta. E quanto maior a minha energia, mais eu dou para você e melhor a sua quantidade, o seu aprendizado. E a gente está com esse ensino que tem baixa qualidade de energia, de entusiasmo, de motivação. A gente vê as crianças na frente de um celular, na frente de um computador, dormindo, né? Sem abrir a câmera, sem interagir com os alunos, os outros colegas, sem interagir de fato com o professor. E isso, gente, causa danos no processo de aprendizagem. Então, é algo que realmente a gente tem que olhar, cuidar e incentivar realmente os alunos a estarem presentes, mas não só de corpo presente, de energia presente, de emoção presente, com gana, com vontade, com motivação. Isso, sem dúvidas nenhuma, é extremamente mais fácil no presencial, no contato corpo a corpo. Isso não tenha dúvidas. Então, eu sou uma das mães que prega que sim, a gente precisa enviar os alunos, com todas as medidas, obviamente, para a escola, para a gente realmente ter qualidade do aprendizado. Com a qualidade do aprendizado, automaticamente você melhora o seu foco, sua qualidade atencional, e aí você ajuda o processo de memória. Então, fica muito mais fácil a relação do ensino-aprendizagem. Feito? Me dá um ok, um joinha se você está me acompanhando, tá? Boa noite, Caroline. Boa noite, Dayana. José Cardoso disse: eu tive Covid, mas graças a Deus eu me recuperei bem. Fiquei isolado 14 dias. É isso mesmo. Você fez aquilo que pede o protocolo, né? Ah, já faz 2 meses. Ótimo. Boa noite, Cássia. E você imunizou legal, José Cardoso? Esperamos que sim, né? Às vezes tem pessoas que pegam, né, que tem o Covid-19 e que não imuniza tão bem, né? Então, espero que você tenha imunizado também bem. O tempo que você já pegou, faz 2 meses, você já consegue, né, ver como que ficou a sua imunidade para isso, tá? Bom, e você, José Cardoso, que está me dizendo que teve, né, o Covid, ou seja, você passou pelo medo, né, passou por essa história: meu Deus, estou com Covid, o que vai ser de mim? E você notou se isso aumentou sua ansiedade, se isso piorou as crises, se isso piorou algum dos sintomas? Vai interagindo comigo, tá? Vai me respondendo. A gente tem um delay e eu vou estar sempre lendo os comentários, porque isso não fica, os comentários não ficam registrados no vídeo, né? Só o áudio. Então, eu vou estar falando para quem está nos acompanhando no gravado, está por dentro do que nós estamos aqui vivenciando na base dos comentários, tá? E você também que está me acompanhando aqui, me diga se você já teve Covid e quando você teve, como você ficou em termos do seu medo e daquilo que você chama de ansiedade. E você que também não teve Covid, eu não tive Covid, a Inês também não teve Covid. Opa, minha garrafinha caindo aqui. Vamos aproveitar e já vamos tomar mais água. Quando a gente fala, pra gente gravar a live, a gente põe holofotes.
Verdadeiros holofotes aqui a gente põe pra gente gravar a live. E isso esquenta. Então, além de água ser assim, um importante, né, hidratante para a gente realmente manter uma qualidade atencional boa aqui na live, a gente precisa, viu? Precisa porque a gente começa a transpirar. Mesmo que lá fora esteja fresquinho, aqui se torna uma verdadeira sauna, né? Eu e a Inês, quando a gente fazia live juntas, a gente parou de fazer live juntas a partir dessa questão da pandemia, porque teria que fazer live de máscara, o que é extremamente desagradável para você que nos acompanha. A gente brincava, vamos fazer sauna hoje. Agora a gente faz sauna individual, né? Eu tô aqui no meu consultório e a Inês também, quando faz lá no onde ela atende. Vamos ver aqui os comentários, né? Enquanto eu vou falando demais. A Cássia está dizendo assim: boa noite. Tive Covid, mas não sei quando foi. Só soube porque fiz exame para saber. Ah, tá vendo só? Então você tava com o Covid e nem tomou as medidas que são cabíveis quando a gente está com a doença, né? É assim. Muitas pessoas acontece exatamente isso, são assintomáticas, né? Por isso que todos os cuidados que são preconizados, porque de fato a gente pode não estar sentindo nada, mas a gente está transmitindo, né, o coronavírus. Boa noite, Andréia. E você então, Cássia, ficou com medo? Depois que você... Às vezes a gente tem um medo pós, né? A gente olha para trás e diz, meu Deus... Olha o risco que eu vivi, eu nem soube, né? Você teve medo, Cássia? Boa noite, olha sua, não sei o que. Boa noite, Thay. Vão colocando o nome. Ah, aproveitem e me contem da onde vocês estão nos assistindo, qual a cidade, qual o estado que nós estamos chegando aí, que o Chega de Medo e Ansiedade tá aí até você. Bom, vamos lá então, né? O que medo tem a ver com ansiedade? Tudo. Ansiedade, de fato, no seu conceito mais básico e rápido, é medo de algo que está no futuro. E esse medo ele pode ser vivenciado por um dado de realidade, uma experiência. Eu estou em casa, por exemplo, eu escuto um barulho e eu vejo alguém mexendo na minha porta, ou seja, eu estou de fato, não estou alucinando, não estou num delírio, estou de fato escutando um barulho na porta. Então vem a sensação de medo, de tipo, que será que é isso? Quem que é? Meu Deus do céu, não estou esperando ninguém. O coração já acelerou, a respiração já ficou curta e rápida, você já derramou na sua corrente sanguínea adrenalina e cortisol, que são os hormônios de luta ou fuga, ou seja, você já está de corpo, mente e emoção preparados para lutar com essa pessoa que está entrando na sua casa ou fugir dela, ok? Então isso é natural. Mas também você pode ter um medo e o teu corpo reage exatamente da mesma forma, acelerando seu coração, seus batimentos cardíacos, entrando em alerta, quando você imagina que você pode dormir e acontecer da sua casa ser assaltada. Então, o corpo ele vai reagir igual. E independente se é um medo fruto de uma imaginação ou se é um medo fruto de uma realidade, de uma experiência concreta que você está lá vivendo, direta ou indiretamente, a gente sabe que isso é um processo de ansiedade. Isso vai levar a reações físicas, emocionais e mentais que a gente chama de um processo de estresse, de ansiedade, de mecanismo de luta ou fuga, ok? Vamos lá ver mais pessoas que estão aqui respondendo. José Cardoso está dizendo assim, não, porque os sintomas foram leves, então ele não teve muita... Você está respondendo do medo, né? Tive dor nas costas, pouca febre, não senti o cheiro, mas fiquei bem, nem precisei tomar remédio. A Dani está dizendo assim, boa noite, Dani. No meu caso, nunca tive Covid, mas não vou negar que tenho muito medo de ter. E teve um período que até tive crise de ansiedade devido a tantas notícias ruins na TV e redes sociais. Muito bem. Boa noite, Orlando. A Cássia está dizendo assim, a Cássia também teve Covid, né? Foi muito interessante. Quando eu fiz o exame, que vi o resultado, fiquei feliz por saber que passei bem
mas ainda deu medo. Isso. A gente pode dizer, sem medo de errar, que praticamente nós todos temos receio do Covid-19. Até quem já teve, porque a gente sabe que a pessoa pode pegar novamente, né? Tem pessoas que eu conheço que já pegaram 2 vezes, inclusive pegou depois de vacinar. Ou seja, aquilo que a gente considera como garantia, putz, já tive Covid, tô garantido? Não. Já tomei vacina, tô garantido? Não. Ou seja, sem garantias, né? De fato, a vida não nos dá garantias, a gente está sob ameaça, a gente está sob perigo, a gente está, de qualquer maneira, exposto a essa emoção básica chamada medo. Então, em primeiro lugar, o medo é uma emoção básica que nós, seres humanos, temos, que os animais têm. Inclusive, os animais mamíferos têm bastante medo. A gente sabe que tem, inclusive, animais com tanto medo que a gente pode dizer que foram animais que foram traumatizados por outros animais ou até por seres humanos. Então, o medo é uma emoção que é básica. Mas por que o medo veio como uma emoção básica para a gente? Essa pergunta é muito importante, porque de fato ele foi o condicional para a nossa sobrevivência. É através do medo que nós desenvolvemos prudência, que nós desenvolvemos planejamento, que nós desenvolvemos todo um plano de ação para que a gente possa cuidar da nossa sobrevivência. Sem medo, nós teríamos caído e não sobrevividos enquanto espécies. Então, é necessário, dentro da nossa fisiologia, que essa emoção tenha uma resposta muito rápida. Ela tem já dentro da nossa arquitetura cerebral um centro especialista para isso, que se chama amígdala, dentro do nosso cérebro. A amígdala detecta, é aquela bolotinha vermelha que a gente aciona e diz assim, perigo! E automaticamente a gente já está preparado para lutar ou fugir. Só que, como é que a gente vai lutar ou fugir do Covid? Não sabemos exatamente como ainda. Então, todos nós ainda estamos vivendo situação de ameaça. Em maior ou menor grau, nós estamos sob a condição do medo. Por isso que é muito importante, se você já sofre de ansiedade, ter claro para você que você vivencia todos os dias os gatilhos de ansiedade. Notícias ruins, né? A informação de que piorou, de que nós vamos fechar tudo de novo, de que vai ser mandado embora. Ou seja, quando a gente já sabe que a gente tem um transtorno ansioso e a gente sabe que o clima está propício para o medo, a gente tem que se cuidar muito mais. Por quê? Porque senão existe uma piora do quadro. Toda vez que a gente tem gatilhos mais elevados, em maior intensidade, em maior frequência, a gente tende a ter mais processos de ansiedade. Por isso que muitos estudiosos já estão dizendo que nós estamos vivendo, além da pandemia do coronavírus, uma pandemia de ansiedade. Que num segundo momento, né? Isso tem toda uma explicação do porquê. A gente tem vários vídeos explicando isso, porque que uma ansiedade leva a um processo depressivo. Então, neste primeiro momento, nós estamos vivendo o que a gente chama de uma pandemia de ansiedade. E num segundo momento, o que nós especialistas em saúde mental estamos esperando é uma pandemia de depressão. Então, a gente vai ter o transtorno misto ansioso e depressivo, ou seja, os dois transtornos mentais, o transtorno ansioso e o transtorno depressivo simultaneamente. Você vive a qualidade dos dois sintomas. Você está super preocupado, com a cabeça não para, mas você está prostrado na cama. Você não consegue fazer nada. Da mesma maneira que você tem muito medo de morrer, ter uma crise e infartar, você no fundo tem um desejo de morrer, porque você está se sentindo inútil, culpado, você não está conseguindo melhorar. Então, esses dois transtornos são juntos. Então, esta questão toda que nós estamos vivendo é como se fosse um terreno muito fértil para esses dois transtornos, tanto o transtorno de ansiedade como o transtorno depressivo. Então, nós, eu, Inês e todos os nossos colegas, psicólogos e terapeutas, estamos realmente num movimento para você dizer:
chega de ansiedade, chega de medo, porque senão a gente vai descambar, né, depois do coronavírus, para os transtornos mentais, né, e ficar recolhendo cacos do que nós nos tornamos. E, de certa maneira, um COVID, ele tem um prazo, né, entre a doença começar, ela evoluir e cair. Agora, dentro de um transtorno de ansiedade ou um transtorno misto ansioso e depressivo, eu te pergunto, qual é o prazo? Há quanto tempo que você sofre? Tem pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, tem pessoas que nós atendemos nos nossos consultórios que sofrem há anos. Então a gente sabe que o transtorno mental não é assim, não é uma gripe, não tem duração de 2 meses. Um transtorno mental pode durar uma vida inteira. A gente tem, enquanto um transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, quadros que começaram na infância. Na infância eu era muito preocupada, eu era tímida. Nossa, quando tinha que fazer prova eu passava mal. Eu sempre fui muito nervosa, eu me tornei uma adolescente até meio agressiva, muito irritada. Quando chegava perto a menstruar eu ficava muito mal. Eu sempre estava preocupada, sempre tive problema de dormir. E aí começam as crises. Mas a gente acha assim, começou as crises, então começou a minha ansiedade. Não. Para quem tem transtorno de ansiedade generalizada, a história começou lá atrás, às vezes na infância. Então é completamente diferente uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de depressão, de uma pandemia de coronavírus. Por quê? Porque a gente fica baseando a nossa vida num sofrimento lento, gradual e contínuo. Até que a gente descobre, de fato, como tratar isso para realmente se ver livre da ansiedade. Lembra que quando eu me apresentei, eu disse isso. A minha missão e a missão da Inês é fazer com que você conheça a ansiedade. Controle e sim, se livre definitivamente dela. Porque uma das mensagens que eu tenho que dizer e para você aprender é que a ansiedade sim tem cura. Cura não no sentido do curandeirismo, como algo que vem, mas no sentido de remissão dos sintomas, de fato você cortar o mal pela raiz. Ansiedade, como eu e Inês dizemos, é como se fosse uma árvore. Você vê na árvore o tronco, a copa e os frutos. O que é o tronco num processo de ansiedade? São os sintomas. O que é a copa? São as crises. O que são os frutos? Os processos depressivos. Mas a árvore, de fato, é só isso? Não. A árvore tem do mesmo tamanho de cima, o mesmo tamanho de baixo, sob o solo, que são as raízes. Um sintoma de ansiedade é só o que se apresenta de forma visível, mas não é a raiz da ansiedade. Um tronco, uma copa, os frutos da árvore não são. Voltei, minha gente. Deu uma paradinha aqui. Se vocês me acompanham, dá um ok para mim novamente. Estou voltando. Teve uma queda na conexão, não sei por qual motivo. A princípio não ficou claro para mim. Deixa eu ver se alguma... A Dani tá com uma pergunta aqui para mim nos comentários, né? Quando temos muitos pensamentos negativos, faz parte da ansiedade? Sim, faz parte sim, Dani. Não só faz parte da ansiedade, como é considerado um dos sintomas emocionais da ansiedade. Os pensamentos negativos, eles têm origem na emoção chamada medo. E no medo a gente tende a pensar no pior. E aí a gente é inundado de pensamentos negativos. Deixa eu cumprimentar as pessoas aqui que estão entrando. Nilma, boa noite. Boa noite, Tete Ramires. Boa noite, Gisele, Patrícia, Neuza, Fabiana, Ju, Divina. Sejam todas bem-vindas. Nilma tá me dizendo ok, Orlando ok, José Cardoso ok. A Inês está me dizendo travou 2 vezes e voltou. Então vamos lá. Vamos fechar isso para a gente não perder nosso raciocínio. Lembrando da nossa água, né? Boa e sempre companheira.
A Cássia está dizendo assim, verdade, é um sofrimento diário a ansiedade. Sofro antes, durante e depois. Inclusive, estou com muito medo de aferir a pressão, daí só de pensar entro em pânico e sempre que vejo o aparelho eu entro em desespero. Bom, Cássia, assim, ó, não sei se vai te ajudar essa informação que eu vou dar, mas a minha intenção é que de fato te ajude, tá? Todas as vezes que você estiver com dor, ou todas as vezes que você estiver nervosa e o seu coração estiver mais acelerado e a sua respiração estiver um pouco mais ofegante, a sua pressão arterial vai se elevar. Por que eu estou afirmando isso? Porque toda vez que o seu coração bate mais forte, a sua respiração entra num ritmo mais ofegante, a sua intenção do seu organismo é levar para os grandes músculos, os membros superiores e os membros inferiores, maior quantidade de sangue. E por isso que a pressão arterial se eleva. Então é natural, dentro de um quadro de ansiedade, que você está lá, você ter a sua pressão arterial elevada. Ah, então tá, Sandra, então eu posso relaxar? Pode ser, e na condição de você não sofrer uma cardiopatia. Se você não for hipertenso, se você não tiver nenhum problema no seu coração, essas elevações da pressão, elas fazem parte do quadro de ansiedade. O que é o problema quando a gente sofre de ansiedade há muito tempo e de vez em quando a gente tem as oscilações da pressão aumentada? É que isso cause problemas futuros no seu coração. Então, no momento, não é porque tua pressão arterial, se você não tem nenhum problema cardíaco, isso não vai te levar a um quadro mais sério. Inclusive, não é fatal. Agora, ao longo do tempo, vamos supor que você venha há 20 anos sofrendo de ansiedade, tendo crises, tendo essa elevação da pressão, seu coração, a gente vai desenvolvendo outros problemas. Inclusive, você pode sim desenvolver um quadro de hipertensão por um processo de ansiedade não tratada de longo prazo. Por isso que sempre nós, eu e a Inês, recomendamos, trate a sua ansiedade. Não espere ela evoluir para um quadro de também hipertensão, porque daí você vai ser ansiosa e hipertensa. Ou você vai ser ansiosa e ter um problema de gastrite. Ou você vai ser ansiosa e ter o que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Ou você vai ter ansiedade e sofrer com enxaquecas. Por quê? Porque são outras doenças que vêm entrando dentro do transtorno ansioso e complicando o quadro. Uma dessas complicações é a depressão, inclusive. Tá? Então precisa tratar daquele jeito que eu estava dizendo para vocês, antes de fato de interromper a transmissão, que é tratar do jeito certo, tratar na raiz dessa árvore. E a raiz dessa árvore está dentro do quadro da sua mente. É o funcionamento da sua mente que diz respeito ao processo de ansiedade. São as programações frutos de traumas, porque a gente está o tempo todo aprendendo com a vida. Inclusive o trauma nos ensina. O trauma nos ensina a ter medo. O trauma nos ensina a desconfiar da nossa capacidade. O trauma às vezes nos ensina que a gente não é merecedor. Então o trauma traz sequelas na nossa mente, que são crenças a nosso respeito, a respeito do outro, a respeito da vida. E essas crenças é que estão lá na raiz da ansiedade, e elas é que mandam. Então você está de frente de uma situação, o que vem em primeiro lugar? A crença. A partir da crença você desenvolve pensamentos, você desenvolve sentimentos e você desenvolve comportamentos. Então, quando a gente quer mudar o quadro de ansiedade, a gente tem que mudar essa raiz. E existem técnicas que fazem isso? Sim, existem técnicas específicas que fazem isso. Cada vez mais a gente sabe que as tecnologias da mente estão muito rápidas. E quando a gente atua no nível da formação, da origem daquele problema, a gente tem mais rapidamente, a gente tem velocidade no tratamento e na recuperação daquele problema que a gente está vendo, tá bom? Se você tá com dúvidas sobre isso, né? Antes de eu ler os comentários, gente, deixa eu falar sobre isso que é bem importante, tá? A gente tem um e-book exatamente sobre o tema que nós estamos dizendo. Esse tema dessa live de hoje é medo de ter Covid-19
é a ansiedade. Nós temos um e-book e está no nosso site www.chegademedoansiedade.com.br ou mesmo está aqui no nosso perfil do nosso Instagram, no site que tem ali no nosso perfil, o Linktree, que se chama, este e-book se chama Chega do Medo de Morrer. Qual que é o pior medo de nós seres humanos? Morrer. Esse medo de morrer está presente no Covid-19? Sim. Esse medo de morrer está presente nos processos, nos transtornos ansiosos, nas crises de ansiedade, nos ataques do pânico? Sim. O medo de morrer está presente quando a gente recebe um diagnóstico ruim de alguma doença que a gente entende e interpreta como sendo ruim ou sendo algo que pode nos levar à morte? Sim. O medo de morrer é a antítese da vida. Então, esse é um medo muito grande. E este exato medo de morrer está sendo extremamente acionado por nós com relação à Covid-19, com relação à pandemia de ansiedade, a pandemia do coronavírus. Então, a gente tem aí fresquinho para você baixar gratuitamente o e-book chamado Chega do Medo de Morrer. Mas o que é legal dentro desse e-book, e para vocês que estão nos assistindo, nós recomendamos que você vá até lá, depois que terminar a live, e realmente baixe o e-book. É legal porque lá tem índices rastreadores que vão fazer uma mensuração da sua ansiedade, do nível do seu medo. Vão te dar um panorama geral de como que você está nesse assunto chamado medo, chamado ansiedade. E aí você vai ter mais precisão, informação mais fiel e mais precisa, de fato, de como está o seu estado mental e do quanto, de fato, você está precisando se cuidar. E como você pode se cuidar da forma mais eficaz, da forma mais rápida e da forma que vai direto ao ponto, na raiz da sua ansiedade. Tá? Então, a gente recomenda que você aproveite, né, ensejando esse tema que te interessa, porque você está assistindo essa live, e vá lá depois nos nossos canais e baixe esse e-book gratuitamente. É o que eu estou te dizendo, você não vai pagar nada, nada, nada. E você vai ter muita informação de qualidade que vai abrir seus horizontes e você vai começar a se localizar em que ponto dessa história toda de pandemia de coronavírus, de pandemia de ansiedade, você está, tá bom? Se você gostou desta dica, me dá um joinha para a gente saber. A Sara Pomponetti está dizendo assim: oi, boa noite, estou me tratando com psicóloga há 8 meses e já me sinto ótima. Como faço para me desfazer dos medicamentos? Sara, essa é uma pergunta muito importante. E todos os nossos tratamentos, eles pressupõem isso, sem a utilização de remédios. Então, ela está dizendo mais assim: será que vou viver minha vida inteira tomando medicamentos? Não aceito mais isso para minha vida. Não faço essas perguntas para o meu psicólogo, pois tenho medo dele aumentar a minha dosagem. Bom, se você trata com psicólogo, o psicólogo não pode mexer na medicação. A única pessoa que pode mexer com medicação é, de fato, o médico, tá, Sara? Então, assim, eu, psicóloga, a Inês, terapeuta, embora nós sejamos especialistas em ansiedade, nós não podemos receitar e nem mexer nas medicações. Quem faz isso é o médico, normalmente o médico que passou. O médico especialista em ansiedade, em depressão, é o psiquiatra, tá bom? Então, a gente tem dentro do nosso YouTube, dentro do Instagram, um vídeo que fala sobre isso, sobre a questão dos medicamentos. Como que você faz para, de fato, você poder parar a medicação. Uma coisa muito importante, Sara, é assim: para você parar de fato a medicação, você não pode estar só melhor. Você tem que ter tratado a ansiedade a partir da raiz dela, tá? Você tem que ter mudado a sua programação mental. Porque senão, o que a gente sabe é que você usou técnicas de controle, por exemplo, a medicação é uma técnica de controle, e a hora que você tira o controle, a árvore está lá de pé ainda.
E aí você só podou. Você de fato não arrancou a árvore a partir da raiz. Então, para a gente parar de tomar medicação, isso é um objetivo de todos nós, é importante e fundamental o primeiro passo, que é você tratar a sua ansiedade a partir da raiz. Porque aí você pode tirar o controle medicamentoso e aí você não vai ficar mal. O que acontece, né? Muitas pessoas não tratam, estão só na técnica do controle. Ah, o que é técnica do controle, Sandra? Medicamento, meditação, relaxamento, exercício físico, respiração. Tudo isso são coisas que controlam os sintomas, ou seja, eu podo a árvore, eu diminuo o tamanho dos galhos, eu corto um pouco o tronco, mas a árvore se regenera. Por quê? Porque a raiz dela está saudável. Então, eu preciso, de fato, de um tratamento que vá até a raiz. Eu matei a raiz, eu não preciso mais usar essas técnicas de controle, porque a árvore não existe mais. Então, por que eu vou podar uma coisa que já não existe mais? Ok? Agora, o que é importante também? Ok, Sandra, vamos supor que você já tratou a sua ansiedade a partir da raiz dela. Então, eu posso parar a medicação? Pode, desde que você faça isso dentro da metodologia que nós chamamos de desmame. E o médico que te receitou a medicação é que é o profissional indicado para te orientar no desmame, tá? É igual um bebê que você precisa desmamar do peito, por exemplo, né? Existe uma sequência de passos aí para você fazer esse desmame. Por quê? Porque o psicotrópico atua na sua mente e mesmo que você não tenha ansiedade, ele tem alguns efeitos rebotes se você simplesmente para do nada o remédio, tá? Então, ele dá uma série de sintomas que, às vezes, esses sintomas, a sensação de que eu não vou conseguir ficar sem remédio, acaba gerando uma programação mental negativa que você desemboca novamente num sintoma ansioso, tá? Então, a gente precisa de um passo a passo. Deixa eu tomar uma água. Convido você também. A Cássia está fazendo uma pergunta bem bacana aqui. A gente está entrando bem dentro do tratamento, né? Que vocês estão aqui curiosos para saber. Então, vamos lá. A Cássia disse assim, o tratamento online tem mesmo efeito que o presencial? Então, Cássia, a gente pode dizer que sim, desde que você, de fato, se proponha a estar no online com aquilo que eu comecei a live falando, com energia, com gana, com vontade. Mais do que o tratamento ser virtual, né, online ou presencial, a qualidade da sua presença, da sua vontade, do eu quero me curar, é que faz 50% do trabalho. Não adianta você estar no presencial com uma pessoa que está empolgada do seu lado, junto contigo, te dando um passo a passo, te segurando na mão, vamos lá, se você tá, mas tem que fazer isso mesmo, tem que respirar 2 vezes por dia. Se você não pega aquilo que você aprende, seja no presencial, seja no online, e põe na sua vida para você modificar o seu comportamento, não adianta. O que a gente sabe dentro do online, né? Porque as escolas entraram no online agora, o ano passado. Nós, por exemplo, Chega de Medo e Ansiedade e alguns outros profissionais que têm todo um tratamento online, nós já estamos no online há tempos. E existem técnicas dentro do nosso tratamento que te coloca dessa maneira, energizada, com gana, seguindo, compromissada, passo a passo, juntos. Então, você sente que você faz um tratamento, de fato, com uma presença muito grande. E detalhe, a presença, o estar presente no aqui e agora, é o que a gente mais faz, são técnicas que a gente mais aplica. Por quê? Porque a ansiedade é medo do futuro. E qual que é o combate? É estar presente. Né? Aprender a estar presente, aprender a focar no aqui e agora. Então, a gente, dentro de todas essas técnicas, vai te levando num passo a passo exatamente para isso, tá? Então, depois você me dá um ok se eu respondi. A Caroline tá dizendo assim,
Boa noite, como se livrar da falta de ar na ansiedade? Já pensei que peguei até Covid. Sim, esse é um sintoma que está presente nos dois, né? Mas se eu tivesse pego da geral daqui em casa, estaria todo mundo ruim também. Primeira coisa, falta de ar na ansiedade é sintoma de entrada. Falta de ar do Covid não é sintoma de entrada. É quando de fato o teu pulmão já está comprometido. Então você tem febre junto, você tem tosse junto, e você já começou, como o José Cardoso disse no início da live, sem gosto, se sentindo meio mal, como se tivesse ruim o corpo. Isso é o sintoma de entrada do Covid. A falta de ar não é sintoma de entrada, é quando a doença já evoluiu um tanto. Então você tem que ver o seu histórico, tá? A falta de ar para ansiedade, a gente fez uma live no dia 27 de abril, chamada... Como é que era mesmo? Acho que era falta de ar... Ah, se a falta de ar é Covid-19 ou é ansiedade, alguma coisa assim. Tá circulando, tá? Já nas nossas redes. E a gente, no final da live, explica uma técnica passo a passo para você melhorar realmente nesse sintoma de falta de ar. Essa técnica se chama respiração dos 5 passos, é uma respiração abdominal com a exalação prolongada, tá? Ela é tão eficaz que a gente considera ela um calmante natural. E todas as pessoas que já aplicaram essa técnica, inclusive nos momentos de crise, de ataques do pânico, saem do sistema de estar com uma intensidade absurda dos sintomas em pelo menos 10 minutos. Então ela é muito poderosa. Inclusive, essa técnica é que a gente recomenda para todas as pessoas que estão com muito medo, que estão se sentindo muito ansiosas, a praticarem ela não em 10 minutos, né? Mas pelo menos 5 minutos, umas 2 a 3 vezes por dia, porque ela vai equilibrando o seu sistema nervoso, tá? A respiração é algo tão maravilhoso, porque ela é a ponte entre o seu estado mental e o seu estado físico. A respiração só pode acontecer no aqui e agora. Então ela é uma âncora que a gente tá lá no futuro pensando o pior, é uma âncora que te estabelece aqui, agora, porque a respiração só acontece no momento presente. Você não respira no futuro, você não respira no passado, você respira agora. E quando a gente tem uma técnica que realmente é eficaz em nos trazer presente e eficaz em, de fato, fazer com que o sistema nervoso, que é o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que nos relaxa, que nos tranquilize, começa a acionar ele, a gente tem um tesouro na nossa frente. Você vai ver lá depois da live, você vai falar assim, nossa, só isso? E é tão poderoso como a Sandra está falando? Só isso, e é tão poderoso como a Sandra está falando. Então, para vocês que estão aqui, né, nessa live, eu estou dando 2 tarefas. Primeira tarefa é entrar no nosso site e lá você vai poder baixar o e-book Chega do Medo de Morrer, fazer um rastreamento, saber exatamente como é que você tá com tudo isso. Segunda coisa, você ir lá na live, no nosso canal do YouTube, aqui no IGTV, se você preferir, se já estiver no Instagram, e ver essa live. Falta de ar é... Eu vou pedir para a Inês me dizer se é exatamente esse título, porque eu posso estar falando alguma coisa errada, né? Falta de ar é Covid-19 ou ansiedade, é alguma coisa assim, tá? É do dia 27. Aí você vai ver a live, no final dela, a respiração que a gente dá passo a passo direitinho para você fazer e ficar bem. Então, a Caroline está dizendo assim, fico muito focada nas crises e não consigo me distrair e concentrar em outra coisa. Olha, Caroline, vai lá e faça a técnica. A Sara está agradecendo por nós podermos tirar as dúvidas dela. E a Patrícia está chegando agora, dizendo boa noite, tô com um nó como se tivesse coisa presa na minha garganta. É ansiedade? Pode ser sim. Às vezes é uma sensação de aperto aqui, às vezes é aperto no peito. É mais comum que seja aperto no peito, mas às vezes a gente sente como se fosse um nó na garganta. Às vezes é uma sensação de nó tão grande que parece que a gente não consegue nem comer direito, parece que a comida não passa.
Agora, para além desse nó na garganta, né, a gente tem que ver, investigar, Patrícia, como estão os outros sintomas. Você estava preocupada? Tem alguma coisa te incomodando que está te deixando com medo? Você está com que pensamentos negativos povoando na sua mente? Não, Sandra, eu não tô com medo, eu não tô com pensamento negativo. Eu tava bem, mas veio um nó. Bom, então talvez esse sintoma não seja um sintoma de ansiedade. Porque a ansiedade, claramente, como medo no futuro, vem pensamento negativo, vem imaginação do pior, vem preocupação excessiva, tá? Não, eu tava de boa, não tô pensando nada disso, tô numa fase super tranquila e tô com nó. Bom, pode ser dor de garganta, pode ser alguma coisa na sua tireoide, ou seja, você vai ter que investigar mais, né? E saber, não, eu tava realmente preocupada e tô com essa sensação ruim. Bom, você está com a sensação de travando tudo, e isso tá te chamando mais atenção, porque a ansiedade, ela dá uma tensão muscular. Então, isso às vezes se expressa de várias maneiras, inclusive como um nó na garganta, tá? A Patrícia está dizendo assim: muito ruim, tomo calmante e antidepressivos. O que faço para passar? Vai lá e veja a nossa live e pratique a respiração dos 5 passos. A Patrícia está dizendo, também tô assim e já tem dias uma angústia sem fim. Todas vocês estão me falando que vocês estão vivendo um quadro de ansiedade. E eu pergunto para vocês, vocês realmente tratam a raiz da sua ansiedade? Porque senão a gente vê só uma melhora nos sintomas, quando a gente às vezes entra com medicação, né? Mas a gente não cuida. Então, quando eu tô recomendando a respiração dos 5 passos para vocês, saibam que o que eu tô recomendando é um controle da ansiedade. Mas isso não é tratamento da ansiedade, não é tratamento da raiz da ansiedade. Não vai mudar o seu funcionamento mental. Vai mudar a situação naquele momento. Você vai sair da crise, mas nada impede que daqui a pouco seu pensamento engate com uma outra coisa e te leve para uma próxima crise. Então, se a gente não quer ficar, né, de crise em crise, precisa olhar para mais para fundo, para a raiz da sua ansiedade e mudar isso, mudar o jeito que isso está funcionando, porque ele acaba funcionando de uma forma que gera tudo isso que é a árvore da ansiedade, tá? Dentro do e-book, o Chega do Medo de Morrer, que eu recomendei para vocês, a gente fala do ciclo vicioso da ansiedade. Então tá muito claro lá como que é a construção da ansiedade. Quando você entende isso, você fala, uau, eu sei o que eu preciso trabalhar, eu sei onde que tá o meu ponto. Isso já é 50% do caminho, tá? Eu tô com muita insônia, a Williane tá falando, não sei mais o que fazer, acordo várias vezes de madrugada. Então, dentro disso, Williane, inclusive a respiração te ajuda quando você acorda, porque ela te relaxa, tá? E a gente também tem dentro do nosso site, www.chegademedoansiedade.com.br, uma técnica que se chama Me Faça Dormir Bem, que é um áudio que tem 17 minutinhos na voz da Inês, que vai te levar a você fazer um processo de limpeza mental e um relaxamento físico, extremamente benéfico. Ouça várias vezes. Às vezes a pessoa ouve 1, 2 vezes e fala assim, nem consegui dormir. É porque você tá tão lotada de coisas que a gente precisa de mais um tempo, você utilizando a mesma técnica, para você condicionar o seu cérebro a limpar um pouco dessas coisas todas que você tá aí acumulando, tá? A Inês está dizendo qual que é o título certinho da live que eu tô falando para vocês, recomendando que tem a técnica da respiração dos 5 passos. Se chama assim, ó, no dia 27 de abril. Por que a ansiedade provoca falta de ar, tá? Aí o José Cardoso está dizendo, os meus sintomas, eu não sentia cheiro de nada, um dos sintomas da Covid. É isso mesmo. Carolina está dizendo, esse bolo na garganta fica aliviada quando me desabafo com alguém. Que aí eu vou me distraindo. Então, você está mudando o foco do seu pensamento, naturalmente o sintoma vai embora. Claramente, um sintoma emocional de um quadro de ansiedade, tá? Trate. Não perca tempo para você realmente poder aproveitar mais a sua vida e ter qualidade de vida. Minha gente, vou ficando por aqui. Não tomei toda a minha água, olha isso, ó. Vamos tomar?
Se vocês tiverem mais dúvidas, podem dizer para nós. A gente tem aí nosso site, uma aba que se chama Contato, então você pode colocar lá. Você pode colocar abaixo dos nossos vídeos, nos seus comentários, e a gente vai ter o maior prazer em poder realmente ajudar. Essa é a minha missão, essa é a missão da Inês. Uma ajuda verdadeira é uma ajuda que faz com que a gente mude a qualidade da nossa vida. Então, a gente pode te dar vários tipos de ajuda. A gente pode te dar só um conhecimento, a gente pode te dar técnicas de controle, como essa que eu tô falando, da respiração de 5 passos, e a gente pode te dar mais se você quiser. Um tratamento online que em 21 dias você se livra completamente da ansiedade, tá? E com isso, uma série de ganhos. O que eu quero, enquanto eu tomo água, é que você que tá aqui comigo ainda, me diga o que você aprendeu com essa live. Lembra que eu disse no começo da live que tem duas coisas extremamente importantes que fazem com que a gente aprenda mais fácil e melhor. Eu quero que você vai me dizendo, enquanto você já está me dizendo boa noite, se despedindo, o que você aprendeu, do que valeu tudo isso, o que foi melhor que você ouviu e te tocou e de repente mobilizou uma vontade, mobilizou algo de bom aí em você. Vai me dando seu feedback, enquanto isso a gente vai terminando de tomar água, porque esse é o nosso compromisso, não é? De tomar uma garrafinha de água durante a live, ok? Eu tomo golão. Vou dizendo para vocês também, enquanto vocês vão escrevendo, porque tem o famoso delay, qual que vai ser o tema da nossa próxima terça-feira. Vocês sabem que todas as terças-feiras, ao vivo, nós estamos aqui no nosso canal, no Instagram, começando às 9h09. Semana que vem a Inês que vai estar tocando a live e ela vai falar sobre algo que ela é especialista. A Inês é especialista como terapeuta de luto e acompanhamento dos processos de luto. Então, ela vai falar o seguinte, ó, o tema: quando o luto precisa de tratamento. Você descobriu hoje quando o medo de ter Covid-19 é a ansiedade e que tratamento que é possível fazer, que técnica de controle que é possível ter. Você vai aprender, então, na próxima live, na próxima terça-feira, que, né, a gente vai ao ar no dia 18 de maio, aprender sobre isso. Quando o luto precisa de tratamento, tá bom? Então, boa noite, Inês, boa noite, José Cardoso, boa noite, Caroline, boa noite, Nilma, boa noite, Rosa, gratidão pelo acompanhar de vocês, e a gente deixa vocês sempre com o nosso lema. E antes do nosso lema, eu quero te deixar com um gostoso abraço, um gostoso abraço, que você possa se sentir aí abraçada por mim, bem de pertinho, para gerar bastante ocitocina, um importante hormônio para a gente se sentir bem, tá bom? E um beijo grande e, por favor, lembre, foca no que funciona. Até a próxima semana.